Minha mensagem de hoje. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus pergunta àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe, eis meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, povo de Deus. Uma bela mensagem do evangelista Lucas para todos nós nesta manhã. E aqui eu quero começar fazendo uma observação nessa bela mensagem, esse grande ensinamento aqui que o evangelista teve o cuidado, o evangelista inspirado por Deus, teve o cuidado de nos falar nessa manhã. Para muitos, e principalmente para os grandes pregadores, esse trecho do Evangelho de Lucas, eles afirmam que Nossa Senhora não vale nada. É por causa dessa narrativa aqui. É exatamente por esse motivo, da maneira que está narrado, Jesus estava em um determinado lugar, falando com as multidões, falando às multidões, chega uma pessoa e diz: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E ele pergunta: Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Por causa dessa narrativa, muitos dos grandes pregadores do nosso país afirmam que Nossa Senhora não vale nada, não existe, exatamente por essa narrativa. Ora, se a gente for prestar atenção, qual o significado dessa mensagem está quando Jesus pergunta: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E aí ele aponta, olha só, em seguida ele aponta para os seus discípulos e diz: Aqui está a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é minha mãe, estes são meus irmãos, estes são minhas irmãs. Gente, que maravilha! Na concepção desse evangelho, aqui está dizendo que Jesus, naquele momento, criou a grande família. E aí, gente, tem uma coisa que é muito importante, que ele fez isso naquele dia, não é isso? Naquele tempo. Gente, nunca mais ele fez isso, nunca mais ele chamou as pessoas para ser seus irmãos. Ele continua hoje, agora. Ele continua agora nos chamando para ser seus irmãos. Ele continua agora formando famílias. Porque Jesus veio para ser discípulo, Jesus veio para ser modelo. Ele com sua mãe e ele vieram para ser modelo de família. Olha que coisa interessante, que maravilha que é. Ele veio, eu vou repetir, Jesus veio ao mundo para ser modelo de família, para nos ensinar a sermos família, a sermos seus irmãos. Ora, se eu não fizer a vontade do meu Pai que está no céu, então eu não preciso, eu não quero, eu estou renunciando a ser parente, ser irmã de Jesus. Mas se eu faço a vontade do meu Pai que está no céu, eu me torno irmão adotivo de Jesus Cristo. Porque foi isso que ele afirmou. Olhando, ele estende a mão para o discípulo, ele está agora, onde ele está ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo exatamente isso, dizendo: eu quero ser seus irmãos, eu quero que a senhora seja minha mãe. Olha que coisa maravilhosa isso, gente. Foi isso que ele afirmou naquele dia.
Eu quero que você, que faz a vontade do meu Pai, mas para isso você precisa fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Não dá para ser irmão de Jesus, não dá para ser a mãe de Jesus, se não fizer a vontade do Pai que está no céu. Então, essa que é a afirmativa, essa que é a narrativa principal dessa leitura. E é triste a gente ouvir pessoas que entendem da Bíblia, que têm conhecimento da Bíblia, e afirma coisa dizendo: não, Nossa Senhora não vale nada. Nossa Senhora não salva, Nossa Senhora não intercede, Nossa Senhora não faz nada. Ela está morta, está esperando a salvação um dia. Não é essa narrativa que está dizendo aqui na Bíblia, gente. E mais uma vez eu vou afirmar, se você não quiser ser irmão de Jesus, se você não quiser ser irmã de Jesus, se você não quiser ser a família de Jesus, pertencer à família que começou lá em Abraão, a descendência de Jesus, começou lá em Abraão e terminou em Joaquim e Ana. Aliás, terminou não, chegou em Jesus, em Joaquim e Joana, e Ana, Joaquim e Ana. Olha só como demorou a descendência para chegar até Jesus, demorou 1000 anos mais ou menos. Então daí para cá, a partir desse momento, a partir desse encontro de Jesus aqui falando às multidões, ele sentiu a necessidade de se tornar irmãos dessa humanidade, de chamar todas as mães para ser sua mãe. Olha que coisa maravilhosa é essa, gente. Aonde que está o erro das pessoas dizendo que Nossa Senhora não vale nada? Simplesmente porque Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ora, se imediatamente ele vai afirmar que todo aquele que faz a vontade do Pai que está do céu, do Pai dele que está no céu, todos se tornaram a partir dali, todas as mães se tornaram sua mãe, desde que adore, desde que observe, desde que se coloque como de fato mãe e irmão de Jesus. Que coisa maravilhosa eu saber, a partir dessa leitura, que a partir de hoje, que a partir de amanhã, que a partir de ontem, que a partir desse dia, dessa data, dessa leitura, 2000 e poucos anos atrás, todas as mães e todas as pessoas, homens e mulheres, se tornaram irmãos, irmãs e mãe de Jesus Cristo. Que maravilha que é saber disso. Que maravilha que é aceitar isso, como está narrado na Bíblia. Que maravilha saber que eu posso dizer: eu sou filho, eu sou a mãe, eu sou o irmão, eu sou a irmã de Jesus Cristo. Porque foi nesse momento que ele formou a grande família. A formação da grande família. Por isso que é muito triste a gente ver hoje o filho não obedecer a mãe, não obedecer pai. É muito triste, independente de ser criança, de ser homens e mulheres, ser desobediente a pai e mãe, porque a obediência começa exatamente aqui. A obediência começa exatamente no pai e na mãe, ser obediente pai e mãe. Porque a partir da hora que eu sou obediente a meu pai e a minha mãe, eu começo a ser obediente a Deus também. Eu começo a ser um discípulo, eu começo a ser um apóstolo de Jesus. Gente, onde que está a dificuldade nisso? Onde que está o erro nisso? Uma questão de interpretação, uma questão de observação no trecho do Evangelho, tão bem narrado por esse grande evangelista que foi Lucas. Então, minha gente, que se você não sabia disso, você que vai ouvir essa mensagem hoje, se você não sabia disso, procure saber, vá lá, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas e procure observar essa leitura, porque vai fazer muito bem para você e vai fazer muito bem para Jesus Cristo, para Deus que está com ele, Jesus ressuscitado, com o nosso irmão, com o seu filho, com o meu irmão. Olha só que coisa maravilhosa.
Saber que o meu irmão, que eu tenho um irmão que está à direita do Pai. Que coisa maravilhosa eu saber que nós temos, que todas as mães aqui têm um filho que está à direita do Pai. Onde que está o erro nisso? Não há erro algum. Aliás, há enriquecimento da família. Porque se tem uma coisa que Jesus se preocupou muito, foi com as famílias. Com o pai, ele foi obediente ao pai dele, o pai adotivo. Ele foi obediente à mãe. Nas bodas de Canaã, ele vai dizer, mulher, não chegou minha hora. Mas ele disse que não ia fazer, que não ia transformar a água em vinho. Ele não disse, simplesmente ela vai dizendo, e foi a primeira intercessão que Nossa Senhora fez junto a Jesus Cristo, foi exatamente nas bodas de Canaã. Quando ele diz, minha hora não chegou, mas ele não disse para ela que não ia fazer. Simplesmente ela ordenou aos empregados que colocasse água nas talhas. E a partir dali, ele transformou, fez o seu primeiro grande milagre. Que os milagres de Jesus são tão importantes, foram tão importantes, são tão importantes, que por menor que seja, por fazer um cego enxergar, já é um grande milagre. Por fazer um paraplégico andar, é um grande milagre. Para ressuscitar um homem que estava há 4 dias no túmulo, é um grande milagre. E, portanto, minha gente, é dizer, afirmar, se declarar irmão de todos nós, filho de todas as mulheres, é um grande milagre. Bom dia!